Salve, salve família, sejam todos bem-vindos a mais uma live com o seu podcaster, agora mais liveiro do que podcaster, né, da Praxis, Marcos Morcego. Estamos aqui mais um dia, dar continuidade aí nesses encontros maravilhosos, bem produtivos aí que a gente tá tendo. Como vocês estão, família? Tudo suave? Tá calor onde vocês estão, mano? Porque aqui tá muito calor, sempre garrafinha d'água, né, sempre aquelas duas. Porque ninguém aguenta, precisa de muita água, só água mesmo. Bom, estamos aqui para mais um dia, mais uma live. Muito feliz em estar aqui. Eu tava ansioso, principalmente pro tema de hoje. Mas hoje parecia que o dia não passava pro horário da live. Eu tava tipo, mano, e aí? Não vai chegar nunca aí o horário da live e tal. Muito feliz de estar aqui, de poder estar trocando uma ideia sobre o Pachucanes e tal. Mas antes de tudo, antes de começar a gente sempre troca uma ideia, né? Então eu queria começar aí lembrando que sábado, às 10 horas da manhã, vai ter ato em Justiça por Moise em quase todos os lugares. Aqui eu tenho alguns dos lugares que vão ter live, deixa eu pegar aqui rapidinho. Em São Paulo vai ter no MASP, no Distrito Federal vai ter no Palácio do Itamaraty, na Bahia vai ser na Casa do Jorge Amado, Casa de Jorge Amado, no Rio vai ser na frente da onde aconteceu o caso, em Minas Gerais vai ser na Praça 7 em Belo Horizonte. Salve, salve, Nego Zambi, meu parceiro, camarada de luta aí, camarada de discussão teórica, camarada de sempre aí. No site da Coalizão Negra, eles lançaram aí uma ideia geral dos lugares que vão ter, então quem quiser melhor tem lá. Salve, salve, Raoni Ru, seja bem-vindo também, camarada. coalizãonegraporddireitos.org.br, lá mesmo no site da Coalizão Negra. Eles juntaram lá todos os atos que vão rolar. Todos os atos estão previstos para serem às 10 horas. Eu acho que eles estipularam esse padrão aí para ter um ato meio que nesse sentido de unificado, que eu achei da hora. Não gosto do horário, não gosto, mas eu acho da hora. Infelizmente eu não vou estar, mas hoje tá tendo live, sexta-feira, justamente por causa do ato, porque é a coisa principal. Eu acho que nosso foco tem que estar todo nisso. Até porque a gente sabe que, pelo caso que pelo motivo que a gente tem que estar atento nas redes pra ir atrás de advogado, pra ir atrás de proteção, enfim, pra ir atrás de todas essas coisas. Enfim, acho que é isso de um modo geral. Também queria lembrar geral que o professor Alisson Mascaro postou lá nas redes dele que a gente tá fazendo essas lives. Então, principalmente no YouTube, acho que é onde a galera mais usa, né? A galera foi lá atrás, o que eu tô achando bem interessante. Uma galera também seguiu hoje aí, né? Então a gente tem aí, tipo, Andrezaza, BS Modesto, Smoto Operatov, que começaram a seguir aí recentemente. Também agradecer a galera que tá dando essa força. No mais, família, a gente tem as nossas redes sociais aí, onde a gente tá sempre divulgando, discutindo, onde eu posto resumo, principalmente no Twitter, que é @morcego_, Marcos_, no Insta, no Twitter, no Ticoteco, que mais de plataforma que tem? Quai, enfim, tudo é @morcego_, Marcos_. A gente tá em todas por esse nome. A gente também tá produzindo, né, as lives que vão aqui, então pra quem não conseguir ficar até o final, quem não conseguir pegar certas partes, vão estar no YouTube, Lives Caverna do Morcego. É só esse o nome, é bem tranquilo. É a única coisa que tem, se colocar Lives Caverna do Morcego Marx, é a única coisa que aparece. Então é bem tranquilo. E lá tem todos as outras discussões aí, então se tiver algum tema que interesse, ou algum tema que vai interessar e você não vai conseguir pegar pra frente, tem lá. A gente também tem um podcast que está em quase todas as plataformas. E aí eu já vou colocar aqui aqui embaixo. O principal que a gente usa, né, é sempre o Spotify. Então é o que está aí, o link que está aí, Open Spotify. Onde a gente está sempre produzindo outros conteúdos, desde de discussões, como divulgação científica, enfim, várias coisas assim. O último episódio foi com a Caroline Sardá, a gente falou sobre o livro dela, sobre feminismos e sobre a luta política lá em Joinville. O próximo que vai sair vai ser com o presidente da UP, o Léo Péricles, né? Enfim, e aí por enquanto é isso. Além disso, acho que disso é só isso. Além disso, tem como você ajudar financeiramente os projetos também, né? Assim como qualquer projeto coletivo de esquerda, porque as plataformas simplesmente não pagam. Na Twitch a gente tá longe de conseguir aí o dinheiro inicial e tal. Então a gente tem aí o Apoia-se, apoia.se/Caverna Morcego e o Pix, mpbl97531@gmail.com para tudo isso. Perfeito, família? Hoje, o professor Alisson ele pediu para separar o Pachucanes, mas eu vi que são poucas páginas, embora eu manje um pouco de Pachucanes.
Tem alguma ideia que vocês querem que eu fale antes? Alguma pergunta, alguma questão? Alguém que chegou novo e tipo, porra, não te conheço, Marcos, se apresenta aí. Qualquer coisa assim, aproveita que agora é o momento. Agora é a hora. O bagulho seria agora. Porque aí depois que nós começar, aí vocês podem falar também, é lógico que pode falar absurdo também, mas aí eu vou focar principalmente nas questões de dúvidas e opiniões e fatos e coisas assim, e dicas sobre o conteúdo. Enquanto, né, não sei se alguém vai mandar alguma coisa, às vezes é muito extensa, eu vou dar um panorama do que a gente já discutiu aqui, porque a gente começou com a introdução à sociologia do direito, foi pros clássicos, então a gente passou por Aristóteles, Platão, Sócrates, por essa galera. Depois a gente foi pra questão da Idade Média, né? Então a gente começa lá com Santo Agostinho, vai parar em Tomás de Aquino, aí a gente vai aí pra ainda antes do Iluminismo, né? E depois a gente entra no Iluminismo, onde a gente vai falar sobre Rousseau, vai falar sobre Kant, a gente entra em Hegel, que é uma questão importante, Durkheim, Weber e Marx, e a gente entra no tempo contemporâneo, onde a gente começou a discutir Luhmann e Habermas, a gente começou a trocar uma ideia sobre os dois. Depois foi pra Foucault, que foi o encontro de ontem, que foi um encontro da hora, foi bem rápido, bem dinâmico e bem interessante. Tiveram boas discussões a partir dali de Foucault. E hoje a gente entra numa das pessoas que eu mais adoro. Salve, salve, camarada Amanda, seja bem-vindo. Hoje a gente entra numa das pessoas que eu mais adoro, que é o Pachuca. Eu chamo ele de Pachuca porque a gente é muito íntimo. E duas das obras, embora a gente vá falar daqui a pouco, mais importantes deles são Teoria Geral do Direito e Marxismo e Fascismo, né? Sobre o fascismo, porque sobre a Teoria Geral do Direito não tá mais comigo, tá com o Snipes, porque o livro era dele. Sobre o fascismo, eu tenho um episódio no meu podcast falando sobre ele. E é este livro aqui da famosa Boitempo. Salve, salve, Boitempo! Dá aquela força pra nós, dá aquela moral. Foi um livro fantástico, dialogando muito com conjuntura. Eu gosto de dialogar o Pachucanes com o Gramsci, que a gente vai ver, acho que no próximo encontro, quase certeza. Então tem tudo isso aí. Bom, família, outra coisa. Eu tentei colocar o PDF na página, né? Pra dar pra todo mundo ler e tal, e não sei o que, porque como o Alisson divulgou ontem e tudo, eu acho que fica feio eu ficar mandando o PDF aqui no chat. Infelizmente, eu não achei uma plataforma pra isso. Então, essa live vai ficar sem. Se vocês tiverem indicações, quiserem mandar aqui, ou quiserem mandar na DM, no WhatsApp, no Insta, no Twitter, qualquer lugar desses, pode mandar, que vai fortalecer bastante aí essa questão, porque realmente ia ser bem melhor, ia ser bem mais dinâmico pra geral tá conseguindo acompanhar o texto. Então essa do Pachucanes infelizmente não vai ter, então se tiver gente nova, 1000 perdões, mas aí fica meio, saca? Tô fortalecendo o trampo do cara e pá, não sei o que. Ele mandou mensagem hoje, saudações, Marcos. Eu falei, todo educado ele, eu salve, salve, professor suave. Enfim, acontece, né? Deixa eu tentar girar um pouquinho aqui. Perfeito. Então, família, hoje é o capítulo 10. A página, pra quem tiver o livro, é 160, né? Pra quem tiver o livro. E no PDF, acho que é 281. Então, quem tiver o PDF aí, puder abrir. Página 281, capítulo 10. As sociologias do direito contemporâneo críticas. Perfeito? Posso começar? Posso meter marcha? Ou tem mais alguma coisa aí? Vocês que mandam. Vou beber água enquanto vocês falam alguma coisa. Bebam água, família. Importante estarem hidratados aí. Eu devia fazer propaganda pra água, né? Sei lá, uma marca... Manda 10 garrafinhas de água gelada aí que eu faço propaganda. Sim, tão barato porque é água. Água é sensacional. Então é isso, família. Vamos meter marcha, então, na discussão aqui. Começando por as sociologias do direito contemporâneas críticas. As sociologias críticas representam a investigação mais alta a respeito da sociabilidade capitalista, captando suas determinações e suas dinâmicas decisivas. A partir de Marx e Engels, né, base do marxismo, desdobra-se um grande círculo de pensadores, debates, intelecções e problemáticas sobre a sociedade. O Alisson ele vai propor, como a gente já falou em Introdução à Sociologia Contemporânea, ele vai propor separar, baseado em Marx, né, em grandes blocos. Aquele dos tempos revolucionários, como da experiência russa, no começo do século XX. Então aí a gente teria, por exemplo, poderia colocar Lenin, o próprio Pachucanes, esqueci o nome do cara que parece Bakunin, mas não é Bakunin.
Enfim, essa galera. No caso, a escolha do Pachucanes é porque a gente está falando de sociologia do direito. A gente vai analisar o direito sociologicamente, e aí quem a gente tem que vai tratar sobre isso de uma forma marxista é o Pachucanes. O segundo grupo é o dos marxismos dos meados do século XX, de matriz mais teórica chamado por marxismo ocidental, entre aspas, porque eu acho que aquele engloba a galera que começa a entrar na universidade, Gramsci, Lukács, e mais alguns outros nomes aí que a gente vai trabalhar no próximo encontro. O C, que são os dos pensamentos que desde o terço do final do século XX até o século XXI é conhecido por novo marxismo. E entre esses a gente trabalha com o Althusser ainda no meio, e eu não sei se é só o Althusser, deixa eu ver. E a escola de Frankfurt. Elas entram entre o ocidental e o marxismo, porque são pontos importantes aí, tanto para a questão histórica de leitura marxista, quanto para a questão do desenvolvimento posterior. As variadas experiências revolucionárias do século XX tiveram no caso russo seu primeiro momento decisivo e vitorioso. Se Lenin é o pensador mais importante da política nesse contexto, no campo do direito, seu principal nome é o russo Pachucanes. Perfeito. Cuja obra se desenvolveu já nas primeiras décadas do século XX, ao tempo da Revolução Russa. Após este momento revolucionário, a reflexão marxista sobre a sociedade se desenvolveu também em meados do século XX. Num conjunto de pensadores cujas ideias se costumam chamar por marxismo ocidental. E aí a gente tem Gramsci, Lukács, Bloch e a chamada Escola da Teoria Crítica ou Escola de Frankfurt, com Adorno, Horkheimer e Marcuse, que fazem parte desse grupo. Nas décadas finais do século XX, a gente tem um pensamento marxista mais avançado ainda a respeito da sociabilidade, das suas formas, sua produção e reprodução, onde destaca-se pioneiramente Althusser. Tem um livro na editora Contracorrente que é Althusser entre... que ele marca uma ruptura, renovação e ruptura do marxismo, alguma coisa assim. Eu não lembro o nome do autor, não é do Alisson, enfim, mas fica a dica, tá por 50% do preço na editora Contracorrente. Dele até os tempos presentes, encontra-se um conjunto de pensadores que investigam a sociedade capitalista a partir dos impasses e da dinâmica do capitalismo contemporâneo. A esse conjunto de sociólogos e teóricos da sociedade pode-se dar o nome de novo marxismo. Então aqui, a gente ainda está falando a um nível de teóricos que são ou mais discutidos, ou mais espalhados, ou mais difundidos, enfim, a palavra que vocês quiserem. Mas, isso quer dizer que a gente vai parar neles? Muito pelo contrário. Após a leitura da sociologia contemporânea, a gente vai para a brasileira. Então a gente vai ter nomes como Florestan Fernandes sendo discutidos aqui, posteriormente a essa passagem, posteriormente aos juspositivistas e os não juspositivistas brasileiros, a gente entra nos críticos brasileiros, Clóvis Moura, Caio Prado Júnior, enfim, por aí vai. Então, a gente começa aí por Pachucanes, que aí é o jurista russo, Pachucanes, que nasce em 1800... Pode repetir o nome da obra que você acabou de falar? Do Althusser? Só um minuto, porque eu tenho aqui... eu tenho lá separada... cadê? Eu não sei se... Não sei se o Léo viu... Cadê? Léo, cadê nosso grupo, Léo? Cadê nosso grupo? Achei. Só um minuto, família. Cadê? Mídias e links. Eu sou um velho da tecnologia, tá? Então isso daí, infelizmente, acontece de vez em quando. Mas eu tenho aqui separadinho, vai demorar uns 2 minutinhos. Mas Luiz Althusser, Renovação e Ruptura do Marxismo, alguma coisa assim. Por favor, carrega aí rápido hoje. Só hoje. Hoje, justamente. Só queria hoje, por favor. Ia me ajudar bastante. Enfim, enquanto carrega aqui... enquanto carrega aqui, eu vou apresentar o Pachucanes. E aí eu paro pra trocar essa ideia. Pachucanes é um jurista russo que nasce em 1891 e vem a falecer em 1937. Vem a falecer? Não, perdão. Preciso falar isso, família. Eu acho muito importante. É morto em 1937. E sim, ele é morto pelo próprio Partido Revolucionário, pelo próprio Partido da União Soviética. Aqui, consegui pegar aqui. Aqui. A favor de Althusser, Revolução e Ruptura na Teoria Marxista, do Luiz Eduardo Mota, editora Contracorrente. Se ainda tiver na promoção, tá saindo por R$ 37,50. Ele custa R$35, família. Então, quem quiser, quem tiver interesse, é isso, vai lá. E aí depois, quando chegar o livro, posta lá, ó. Meu mano Marcos Morcego que indicou, família. E é isso, editora Contracorrente. Fortalece ele lá. É isso. Então, ele é o mais importante pensador crítico do direito. Eu acho importante marcar que ele é o mais importante pensador crítico do direito,
Porque depois, por exemplo, na teoria crítica, na escola de Frankfurt, no Alisson Mascaro, na Thaís Leite, na Roswitha Scholz, eles vão partir para fazer atualizações na teoria de Pachucanes a partir do próprio Pachucanes, porque ele que dá a base para isso. O Pachucanes, ele provoca uma questão teórica em uma revolução, ou seja, ele está ali em meio à revolução, militando e analisando o que está rolando, e estudando e provocando uma nova ferramenta teórica ali de uma forma brilhante. A sua obra é baseada numa rigorosa aplicação do método de Marx para o campo jurídico. Destoa divisões positivistas para as quais o direito, limitadamente, é identificado como norma jurídica e mesmo das não positivistas. Só uma coisa, família. Eu vou colocar o fio que eu fiz com os livros da editora Contracorrente no chat. É um fio que eu fiz no Twitter, então quem tiver interesse pode acessar aí diretamente. Perdão por não ter feito isso antes, mosquei. E mesmo das não positivistas, que se enxergam no direito já um fenômeno concreto de poder, não conseguem alcançar as razões pelas quais os poderes, a exploração e as dominações são feitas no capitalismo, de modo especificamente jurídico. Pachucanes participou diretamente da Revolução Russa. Nos primeiros anos da União Soviética, assumiu postos de liderança. Posteriormente, foi perseguido por Stalin. Não só por Stalin, mas pelo próprio ministro da Justiça de Stalin é quem começa essa perseguição, tá? Sua obra trata de questões de teoria do direito, do Estado, do direito internacional e da política, como é o caso de seus estudos sobre o fascismo, família. Tem podcast na Caverna do Morcego sobre isso. Vão lá ouvir, que é do caralho, foi um dos melhores que eu já gravei. E aí a edição indicada aqui é justamente a edição da Boitempo, essa que vem com o prefácio do grandiosíssimo Alisson Leandro Mascaro. Teoria Geral do Direito e Marxismo, sua obra máxima, é publicada em 1924, alcançando de imediato grande impacto. Então é importante ter também que Teoria Geral do Direito e Marxismo é sua obra máxima, tá, família? Porque a partir dela, a gente tira, por exemplo, o que se contestava dentro do que era feito na União Soviética para a questão do direito. A compreensão pachucaniana é bastante fiel à leitura de O Capital de Marx. Serão as categorias centrais do modo de produção capitalista, também aquelas que explicarão o direito. Como a gente já trabalhou com Marx aqui, quem quiser ver as lives lá no YouTube, a gente chega nesse ponto a partir de Marx também. O fenômeno jurídico não será tomado como neutro, disponível a quaisquer classes e grupos em distintos modos de produção. Pachucanes descobre que há uma associação indelével entre direito e capitalismo. Tal posição de Pachucanes apresentou um notável salto mesmo no próprio campo do pensamento jurista marxista. Antes dele, juristas como Hechner, não sei falar o nome dele, afirmavam que o direito mudava conforme a cultura e as visões dos juristas, numa espécie de culturalismo ou psicologismo. Em linhas gerais, acreditava-se que o direito era uma deturpação ideológica da realidade. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Caso se viesse a esclarecer o jurista, transformando ou melhorando sua cultura, seus valores, então o direito melhoraria. Pachucanes reconhece que há uma função ideológica do direito. Perfeito, função ideológica do direito. Dado que este chama por justiça a conservação de uma sociedade exploratória. Na venda da força de trabalho, o trabalhador e o capitalista são dois desiguais. Mas o direito os considera iguais para o momento do contrato, porque ambos são tidos como sujeitos de direito e ambos fizeram um acordo de vontades livremente. Deixa eu marcar aqui. Até aqui. O mesmo problema ideológico se dá com o Estado, por isso que minha linha de estudo é o Estado e eu vim parar em Alisson Mascaro e em Pachucanes. Imagina-se que, né, porque eu faço ciências sociais, não sei se entrou alguém aí que não sabe, e o Alisson faz direito, a gente tá aí unindo essas duas coisas. Imagina-se que todos os cidadãos, são cidadãos, que todos são iguais, porque seus votos valem o mesmo que os dos outros, que o Estado é o bem comum e etc. Para Pachucanes, é preciso quebrar o discurso ideológico do jurista. Mas o que ocorre é que o problema do direito não é apenas o problema da interpretação do jurista. Não é só uma questão ideológica. O direito tem papel estrutural na sociedade capitalista, que é de intermediar a exploração capitalista. Seu caráter ideológico é apenas uma função suplementar. Portanto, o que nós temos é que o direito ele vai dar a base de legalidade da exploração. É ele quem vai conseguir olhar e falar:
tá tudo certo. É um contrato, são dois iguais que estão aqui, então tá tudo certo. Nakata Piano, camarada, muito obrigado aí pela raid. Cê é louco, família. Sejam todos muito bem-vindos, família. Aqui vocês estão na Caverna do Morcego. A gente, Gank da Cultura, aí sim, hein, família. Gank da Cultura chegando aí, Nakata Piano. Quem não conhece, siga a camarada aí. Vai lá dar uma atenção. Sempre fazendo live aí também. Então é isso, família. Pô, muito feliz aí. Muito obrigado pela raid. Muito obrigado aí. Galera, aproveitem. Hoje a discussão aqui ela vai ser uma discussão rápida, mas bem intensa. Porque a gente tá falando de Pachucanes, o maior cara do direito da União Soviética. Enfim, é dele que a gente tá falando aqui. E a gente tá começando ainda explicando a questão do direito e do capitalismo a partir dele. Em que ele vê que o direito e o capitalismo estão ligados, assim como o Estado. E que o direito tem um papel estrutural na sociedade capitalista, que é de intermediar a exploração capitalista. Então ele que vai dar legalidade, ele que vai olhar e vai falar, ó, é todo mundo igual, todos são cidadãos e tals, e é isso. Se eu corri, se cuida. Beijão, muito obrigado por ter pelo menos vindo aqui dar um oi. Tamo junto, família. Se cuidem. E aí, continuando, outro pensador soviético, que é o Piotr Stutzka, buscou avançar na reflexão marxista acerca do direito. Em obras como Direito e Luta de Classes, ao invés de considerar a questão do direito como um problema apenas da cultura do jurista, inscreve-o na luta de classes. Beijão, Nakata Piano, se cuida. Até mais, brigadão pela raid, camarada. E aí, Piotr Ivanovich Stuka vai falar em Direito e Luta de Classes, Teoria Geral do Direito, uma nota de rodapé. Quando no Colégio do Comissariado do Povo para a Justiça redigimos os princípios do direito penal da URSS e precisamos formular, por assim dizer, a nossa concepção soviética de direito, escolhemos a seguinte definição: o direito é um sistema ou ordenamento de relações sociais correspondente aos interesses da classe dominante e tutelado pela força organizada dessa classe. Era isso que estava escrito no Colégio do Comissariado do Povo para a Justiça, era isso que era categorizado como direito na União Soviética. Em conjunto, considero ainda hoje totalmente válida a definição do Comissariado do Povo para a Justiça, porque inclui os principais componentes do conceito do direito em geral, e não só do direito soviético. O seu principal mérito consiste em colocar pela primeira vez o problema do direito em geral sobre uma base científica, renunciando a uma visão puramente formal e vendo no direito um fenômeno social que muda com a luta de classes, e não uma categoria eterna. Esta definição rejeita, em suma, a tentativa própria da ciência burguesa de conciliar o inconciliável, e, pelo contrário, encontra uma medida aplicável aos mais diversos tipos de direito, pois adota o conceito de luta de classes e das contradições entre as mesmas. Então, eles entendem o direito como ferramenta da luta de classes e como ferramenta de dominação. Né? A partir do momento que você está impondo algo a uma outra classe, você tem algum tipo de dominação. Existindo direito, existe também Estado. Aí a questão é, o direito ele é uma ferramenta que tem uma forma social capitalista ou não? Eu não sei se o Alisson vai entrar nessa discussão, mas eu acho que seria uma discussão interessante e pertinente para se fazer a partir de agora, para se entender a questão do direito numa sociedade socialista, pensando que a União Soviética já foi e a gente tem coisas a construir ainda. Vamos lá, voltando agora para o Alisson. Quando a classe burguesa tem proeminência, o direito se inclina a uma maior defesa de seus interesses. Quando a classe trabalhadora se organiza e se fortalece, o inverso se dá. Perdão, tá batendo no microfone que sou desastrado. Stutzka avança no sentido de dizer que não é o jurista, vamos lá, Stutzka, não é o jurista que dá os horizontes do direito, mas sim a luta de classes. Embora as linhas gerais dessa afirmação não seja falsa, ocorre que ainda não chegou ao fundamental. Que o direito seja tensionado pelas classes é correto, mas isso ainda não explica porque o direito é exatamente a forma da luta entre capital e assalariado. Vamos para o próprio Pachucanes agora, no livro Teoria Geral do Direito e Marxismo, da Boitempo. A definição dada pelo camarada Stutzka, talvez por ser produto do Comissariado do Povo para a Justiça, está ajustada às necessidades da prática jurídica. Então, para a questão do que eles precisavam fazer, juridicamente falando, tá certo. Ela demonstra as limitações empíricas que a história sempre coloca à lógica jurídica,
mas não expõe as raízes profundas dessa mesma lógica. Essa definição revela o conteúdo de classe contido nas formas jurídicas, mas não nos explica por que esse conteúdo assume tal forma. Mate Mares, essa é uma questão sobre o formato do direito no mundo capitalista, ou sobre quem controla ele, ou os dois? Importante essa pergunta, acho interessante para esclarecer um pouco. Desde Marx e Engels, né, quando eles começam a formular para o direito, entende-se a forma que o direito se constrói, uma forma social capitalista. Ok? Não é quem controla. E é isso que o Stuttgart está querendo colocar. Ele está querendo colocar aqui, ó, a depender da classe que organiza a sociedade, porque vamos esclarecer o mais possível, porque aqui entra no debate sobre Estado. A gente tem o Estado na forma social capitalista, agora do jeito que ele é. O Estado proletariado, ele implica na destruição do Estado burguês. Perfeito? Perfeito. Mas ainda não é o fim do Estado. Só que, se o direito está conectado com o capital e com o Estado, o direito também tem que implicar algumas mudanças, nem que sejam mínimas, para que não seja um direito puramente capitalista. Porque o direito, ele assume o caráter de direito a partir da sociedade capitalista. Na última live sobre Marx que a gente fez aqui, a gente traz o Marx falando sobre a diferença que existe entre o direito, como ele é visto na sociedade contemporânea, e nos períodos anteriores. Porque nos períodos anteriores ele tinha significado diferente. A partir da análise de Marx, ele olha e fala, não, pera lá, o direito aqui ele assume o caráter de direito realmente, aqui ele se consolida. E ele começa a ser utilizado, a ser formado a partir das relações comerciais. Ou seja, o direito ele vai servir para isso, ele serve para o capital. Então, o Tutka está querendo colocar na questão de quem controla ele. O Pachucanes, ele tá olhando e tá falando, tá bom, mas por que esse grupo é permitido controlar? E como ele controla? E aí ele tá entrando justamente, a partir dessa questão de quem controla ele, pra ir pra questão do direito no mundo capitalista. Entendeu? O Pachucanes fala, ok, deu um passo além, mas precisa ir além. O capitalismo faz uma equivalência de todos, basicamente isso. Salve, salve, Dal Cardoso, seja bem-vindo, camarada! Cara, é muito bom falar de Pachucanes. Vamos lá. Para além das visões que eram parciais ou insuficientes, Pachucanes... Boa tarde, Minhoca 2D, seja bem-vindo também, camarada. Salve, salve. Galera dando tudo boa tarde, sejam todos bem-vindos. Perfeito, valeu clarificar. Qualquer coisa, pode ir perguntando, pode ir opinando, pode ir colocando aí, família. É importante essa questão dessa troca, porque principalmente quem ou não pegou as outras lives, ou não tem algum estudo sobre Estado aprofundado, porque assim, a discussão sobre Estado é muito longa, é a próxima que eu quero trazer pra cá, a partir de Ademar Bogo, eu espero que dê certo, porque assim, eu acho uma discussão muito pertinente e essencial, para a relação do direito e capitalismo passar pelo estudo de Estado. Só que aí vai entrar na próxima, porque aí a gente vai estudar Estado e mercadoria. E aí vai ser muito louco. E aí o bagulho vai pegar fogo. E aí, puta. Vocês vão ver, vocês vão ver. Então, para além das visões que ainda eram parciais ou insuficientes, Pachucanes desenvolverá a mais consequente e científica visão a respeito do direito. Toda novidade de sua descoberta se inicia com seu rigor metodológico, calcado em Marx. E o Capital... A determinação da forma social... vamos lá. A gente está entrando justamente nesse ponto. Em O Capital, a determinação da forma social, como a forma mercadoria, a forma valor e a forma dinheiro, é o aspecto central da análise do capitalismo. Ok? A forma das relações sociais é mais importante que o conteúdo dessas relações. Então é preciso estudar primeiro como que é a forma dessas relações. Pachucanes fará o mesmo para o direito, ressaltando a questão da forma jurídica. Acho que a gente vai chegar daqui a pouco, não vou falar isso daqui ainda não. A teoria marxista, e aqui já é Pachucanes em Teoria Geral do Direito e Marxismo. A teoria marxista encara qualquer forma social como histórica. Ela, por isso, coloca como sendo sua tarefa elucidar aquelas condições materiais históricas que tornaram real esta ou aquela categoria. Então você tem que trazer por que aquela categoria se forma, como ela se mantém, como ela se estrutura e o que dá continuidade a ela.
Os pressupostos materiais da comunicação jurídica, ou a comunicação entre sujeitos de direito, foram elucidados por Marx no livro 1 do Capital. É verdade que ele o fez somente de passagem, na forma de sugestões muito gerais. Contudo, tais sugestões ajudam a compreender o momento jurídico nas relações entre as pessoas, bem melhor que vários tratados sobre a teoria geral do direito. A análise da forma do sujeito deriva diretamente da análise da forma mercadoria. A partir disso, eu venho trazer aqui outra recomendação da editora Contracorrente que está esgotada. Esse eu vou deixar o nome aqui no chat. Feminismo Liberal... Crítica ao feminismo liberal, valor clivagem e marxismo feminista. Livro da Thailise Leite e da editora Contracorrente. Por que esse livro, Marcos? Ela vai puxar o entendimento de Roswitha Scholz. Eu tenho um post no Twitter falando no Insta, se vocês quiserem entrar lá depois, @morcego Marcos _. Ela vai estabelecer a linha teórica do Pachucanes de entendimento do direito. Perfeito, entendemos isso. Só que ela vai pontuar limitações. O Pachucanes entende forma sujeito e forma mercadoria como derivadas. Ou seja, o direito ele vai dar a base para a questão dessa forma de trabalho que existe hoje, dessa construção social que existe hoje, da sociabilidade. Ele faz parte da estrutura capitalista. Ele vai consolidar ela. Então a forma sujeito e a forma mercadoria vão estar juntas. Só que a forma sujeito, já nessa questão do direito, ela não vai ser uma forma sujeito de qualquer sujeito. Tem até discussão que eu abri em Foucault sobre sujeito e indivíduo, a diferença existente. Porque o sujeito vai ser, inicialmente, dentro do sistema capitalista, o homem branco e burguês. Cis, hétero, enfim. E essas desenvolturas. A partir disso, a partir dessa análise do direito, você consegue voltar para a forma mercadoria e perceber o papel dos grupos subalternos no capital. O quanto da nossa mão de obra, o quanto da nossa força de trabalho é gasta em coisas que não são consideradas trabalho, mas geram renda ao capital. Dá um exemplo. A mulher, durante muito tempo, foi relegada ao papel dentro de casa. Ali, ela não recebe salário, ela não ganha, enfim. Várias coisas. Porém, ela está fazendo o papel de manter, muitas vezes, famílias, filhos, enfim. Uma caralhada de gente que está dando dinheiro para o capitalista. Então, esse trabalho que ela faz, que não é remunerado, que o trabalho é a única coisa que pode gerar mais valor, ele está sendo apropriado pelo capitalista inteiramente. E a partir disso, você tem a ligação dialética entre forma mercadoria e forma sujeito. Bom, enfim, leia um livro para um aprofundamento maior, é lógico, aqui eu estou dando bem vagamente o que é dito lá. É um livro de mais de 400 páginas, que vai passar pelo estudo de diversas pessoas, desde Rosa Luxemburgo, Kollontai, até Judith Butler, eu não lembro se passa sobre a Nancy Fraser, Angela Davis, enfim, vai falar sobre um monte de gente, e vai falar sobre a Escola de Frankfurt, vai falar sobre os novos marxistas, vai falar sobre um monte de gente, trazendo a teoria a partir de Pachucanes. Chega aquela reflexão, seria sujeito de direito ou sujeito pelo direito? Minhoca 2D, muito obrigado aí, camarada, muito obrigado. Eu nunca entendi como funcionam essas coisas, mas eu sei que é coisa boa, então muito obrigado, Minhoca 2D. Seria sujeito de direito ou sujeito pelo direito? Perfeita reflexão, é isso mesmo. Então, continuando agora com Alisson Mascaro, nas sociedades pré-capitalistas, as relações sociais não se faziam por meio jurídico, portanto a gente não tinha forma social do direito. Escravismo e feudalismo foram modos de exploração direta, calcados na violência, da força bruta ou no mero capricho do dominante. Somente no capitalismo, a interação entre detentores dos meios de produção e trabalhadores se faz mediante uma forma jurídica. O contrato de trabalho é seu instrumento fundamental. Reparem, justamente o que eu estava apresentando através da Thailise Leite. Com isso, o capitalista toma do trabalhador o resultado do seu trabalho, gerando mais valor. Cabendo ao trabalhador, virando página, receber em troca um salário. O vínculo entre capital e trabalho assalariado é necessariamente jurídico. Explorador e explorado se relacionam pelo direito. Suas subjetividades interagem contratualmente.
ok? Então, Pachucanes percebe, em teoria geral do direito marxismo, que o fulcro do direito não é a normatividade estatal, mas sim a forma de relação social entre os sujeitos. Não são mandamentos do Estado que fazem as relações sociais. Isso é muito importante. As relações sociais não se fazem a partir do Estado. São estas que, materialmente, geram formas de interação que depois serão normatizadas. É por isso que a crítica vai partir do campo econômico para o campo político. A gente estuda primeiro o modo de produção existente. Enfim, tem que grifar esse capítulo todo, esse parágrafo todo. É porque a maioria da população não tem meios de sobrevivência que, então, vende força de trabalho aos capitalistas, detentores dos meios de produção. Tais relações sociais se realizam mediante uma equivalência entre pessoas que são materialmente distintas. A igualdade jurídica é a característica que permite que sujeitos desiguais se vinculem mediante livre vontade. Junto da igualdade, a liberdade contratual desponta como característica das relações jurídicas. Aí entra aquela pergunta, né? Você é realmente livre? E aqui temos mais uma citação de Pachucanes em Teoria Geral do Direito e Marxismo. Somente em situações de economia mercantil nasce a forma jurídica abstrata, ou seja, a capacidade geral de possuir direitos se separa de pretensões jurídicas concretas. Somente a transferência contínua de direitos que tem lugar no mercado cria a ideia de um portador imutável. No mercado, aquele que obriga simultaneamente se obriga. Ele passa a todo momento da posição de credor à posição de obrigado. Dessa maneira, cria-se a possibilidade de abstrair as diferenças concretas entre sujeitos de direito e reuni-los sob um único conceito genérico. Então, a relação entre sujeitos toma forma jurídica, porque estes se realizam trocas, donde desponta naquilo que é trocado a forma mercantil. Que sensação! Cara, eu amo isso daí, eu amo. Parça. Cara, não, na moral, a Thailise Leite e o Alisson falando sobre Pachucanes é um bagulho apaixonante. E aí, como eu disse, o trabalho é a principal mercadoria disponibilizada pelo mercado. Tal mercadoria, força de trabalho, permite a extração de mais valor entesourada pelo capitalista. Mas como as mercadorias são todas equivalentes, podem se trocar todas por todas e todas por dinheiro. A força de trabalho tem a mesma característica das demais mercadorias. Ou seja, força de trabalho deixa de ser uma coisa, como eu posso falar, que nos marca individualmente, por assim dizer, e passa a ser mercadoria dentro do sistema capitalista. Pode ser trocada por dinheiro e pode ser remunerada por qualquer valor, desde que seu vínculo seja feito sob forma contratual. A mercadoria força de trabalho é genérica e indistinta porque a subsunção real do trabalho ao capital, o trabalho do trabalhador, é mero dispêndio de energia, pago por tempo ou por peça. Com a Revolução Industrial, é possível submeter o trabalho humano aos procedimentos e à maquinaria. Daí o trabalho se torna abstrato, sendo remunerado conforme as regras do mercado. Torna-se mercadoria. A gente tem aqui uma citação de Oswaldo Acamini Jr., Propriedade. Se, como supõe Pachucanes, o fetichismo da mercadoria for realmente completado pelo fetichismo jurídico, afinal as formas são equivalentes, então talvez seria possível imaginar que os homens se tomem como sujeitos jurídicos porque sejam produzidos como tal, e não porque, existindo a prioristicamente, sejam recobertos por um invólucro jurídico. A igualdade entre as vontades não seria uma ilusão, mas ao contrário, seria a única maneira de relação entre pessoas de carne e osso nesta sociedade. Da mesma maneira, todo trabalho seria no capitalismo produtor de substância trabalho abstrato, sendo este um modo exclusivo de ser, expressando-se como valor nas coisas produzidas. A própria mercadoria, força de trabalho, seria algo produzível somente neste momento histórico. E é por isso que, quando chegam e falam, os comunistas querem abolir o trabalho. Na verdade, não é bem abolir o trabalho. Afinal, Marx fala, a base da sociedade é o trabalho. Inclusive da sociedade comunista. Porém,
não é o trabalho que é consolidado nesse momento histórico, nesse modo de produção. Porque nesse modo de produção, ele forma formas sociais, o modo de produção traz formas sociais, que são formas sociais exploratórias. Ok? Família, eu vou ligar o ventilador porque tá muito calor. Jesus do céu, tá tipo muito calor. Só um minuto. Ah, eu derrubei o copo. Pronto, voltei. Meu Deus do céu. Vira pra cá, por favor, ventilador. Jesus, falar sobre Pachucanes me deixa realmente com fogo. Continuando por Alisson Mascaro, né? Exatamente quando o trabalho se torna mercadoria, dá-se a equivalência entre os sujeitos os sujeitos contratantes e contratados, exploradores e explorados. Tal equivalência entre sujeitos é espelho do que se dá entre mercadorias. Trabalho e dinheiro passam a ser equivalentes. Então os portadores também o são para fins de vincular-se para trocar um pelo outro. Quando tudo toma forma social de mercadoria, todos tomam forma social de sujeitos de direito, a subjetividade jurídica é a forma necessária das relações sociais no capitalismo. Perfeito. Deixa eu só grifar tudo aqui e já vou para a nota de rodapé, tá, família? E aí a gente tem a nota, então, aqui de Celso Naoto Kashiura Júnior, em Crítica da Igualdade Jurídica, contribuição ao pensamento jurídico marxista. A forma sujeito de direito surge, como bem notou Pachucanes, sob o imperativo da forma mercadoria. A igualdade jurídica surge, portanto, sob o imperativo da equivalência mercantil. A equivalência jurídica dos homens surge a partir da expansão da equivalência econômica das mercadorias para o outro lado, o lado dos portadores das mercadorias. É porque as mercadorias se equivalem que os homens portadores de mercadorias devem igualar-se à igualdade jurídica. A igualdade jurídica é, a princípio, nada mais que consequência da igualdade das mercadorias. Aqueles que trocam devem reconhecer um no outro seres da mesma qualidade. Ou seja, cada um deve reconhecer um no outro um igual, no exato sentido em que uma mercadoria reconhece na outra um igual. Ou seja, esse fetichismo produzido, na verdade, ele é um fetichismo real. Porque a forma social faz com que isso se torne real. E é por isso que consegue ser tão bem feito, né? Cara, que calor. Não, tô suando mesmo. Olha a camiseta linda, família. Camiseta bonita, né? Alô, os imbruzinhas. Lança umas peitas aí pra nós. Faz umas peitas da Caverna do Morcego aí, lança pra nós. Pachucanes descobre, então, a especificidade histórica da forma jurídica. E aqui é o ponto. Eu acho que assim, vamos lá, família. O materialismo histórico dialético e a análise marxiana, ela serve justamente para entender o capitalismo. Conseguir desnudar a especificidade histórica da forma jurídica é um avanço teórico direto. Um avanço teórico do caralho. Somente no capitalismo, as relações jurídicas, as relações sociais se fazem mediante vínculo jurídico contratual, dado que, deste modo de produção, o trabalho é comprado pelo capital em troca do salário. Em modos de produções anteriores, como escravista ou feudal, o lhame entre exploradores e explorados se faz sem mecanismos jurídicos. Assim o eram a força, a tradição, a servidão. Daí, a grande contribuição teórica, com grande impacto à sociologia, queria muito ler Pachucanes na minha faculdade de sociologia, de Pachucanes, é justamente seu entendimento de que o direito é estrutural em relação ao capitalismo. Porra, eu fico feliz de saber que eu tô alinhado com a leitura teórica, tô afiado nisso. O que se chamou de direito fora do capitalismo tinha função incidental e não estrutural. O direito romano ou o direito medieval não organizavam a produção, sendo muito mais um conjunto de relações ou normativas morais, religiosas ou políticas, do que um modo de estabelecimento material das relações sociais. Há aqui uma citação de Márcio Bilharinho Naves, que é um dos grandes estudiosos que percorre o livro todo. O Alisson, inclusive, fala bem dele, no livro A Questão do Direito em Marx. E ele diz ali na nota de rodapé, né? Márcio Bilharinho Naves esclarece as razões pelas quais o direito romano não é similar à forma de subjetividade jurídica contemporânea.
A diferença fundamental reside em que a subjetividade do mundo antigo está presa a determinações qualitativas. Ela difere de um homem a outro, colocando-os em posições sociais distintas, de sorte que a capacidade volitiva possui graus variados de expressão. Assim, na compra e na venda, por exemplo, a vontade do indivíduo pode não ter efetividade suficiente para que o ato se aperfeiçoe em virtude da condição social diversificada das pessoas não ser dissolvida em um elemento comum. Tais diferenças decorrem da estrutura de classes e de domínios fundadas em um modo de produção escravagista, portanto, por uma determinação política. O direito não era estrutural. Somente quando a produção se realiza pela compra de mão de obra de trabalho é que surge a forma da subjetividade jurídica, daí sua especificidade no capitalismo. Salve, salve, Poli! Seja bem-vindo, camarada! Chegou aqui no meio do Pachuca. O bichinho é brabo. Agora a gente tem aqui... Você tá suave, meu camarada? Tá de boa? Tá na paz? Machucanes. Tá machucanes, parça? Agora a gente tem aqui mais uma citação do Pachucanes em Teoria Geral do Direito e Marxismo, agora um pouco maior do que as anteriores. É isso, camarada. Sustentei e continuo a sustentar que a mais desenvolvida, universal e acabada mediação jurídica engendra-se a partir das relações entre os produtores de mercadoria, que, portanto, toda a teoria geral do direito e toda a jurisprudência pura é uma descrição unilateral que abstrai de todas as outras condições, da relação entre pessoas que surgem no mercado no papel de produtores de mercadorias. Mas, com efeito, uma forma desenvolvida e acabada não exclui formas atrasadas e rudimentares. Pelo contrário, as pressupõe. Assim se dá, por exemplo, a questão da propriedade privada. Apenas no momento de livre alienação revela em plena medida a essência dessa instituição. Ainda que, sem dúvida, a propriedade como apropriação tenha existido antes, não apenas das formas de trocas envolvidas, mas até mesmo das mais rudimentares, a propriedade como apropriação é uma consequência natural de qualquer modo de produção. Mas apenas no interior de uma determinada formação social, a propriedade adquire sua forma lógica mais simples e universal de propriedade privada, na qual é determinada como condição básica de circulação contínua de valores pela fórmula MD, mercadoria dinheiro, DM, dinheiro mercadoria. E se dá exatamente do mesmo modo a questão da relação da exploração. Essa não é, claro, de modo nenhum ligada às relações de troca e imaginada pela forma natural da economia, mas apenas na sociedade capitalista burguesa, em que o proletário aparece na qualidade de sujeito que dispõe de sua força de trabalho como mercadoria, as relações econômicas de exploração são mediadas juridicamente na forma do contrato. E a isso está ligado justamente o fato de que, na sociedade burguesa, em contraposição à escravagista e àquela baseada na servidão, a forma jurídica adquire significado universal. A ideologia jurídica torna-se a ideologia por excelência e a defesa dos interesses da classe dos explorados surge, com cada vez mais sucesso, como defesa abstrata do princípio da subjetividade jurídica. Calma aí que eu vou beber água, família, pelo amor de Deus. Preciso de água. Cara... E, com a mesma repercussão teórica, Pachucanes estendeu sua análise a respeito do passado também para o futuro. E aqui a gente entra na questão interessante. Na história, só o capitalismo estabelece um tipo de exploração intermediado por vínculo jurídico. A superação da sociedade capitalista é a tomada dos meios de produção pelas classes trabalhadoras e o fim dos mandos de terceiros exploradores capitalistas. Portanto, numa sociedade socialista, dar-se-á também o fim da intermediação do trabalho e da riqueza pelo direito. As coisas não serão das pessoas porque o direito se garanta, mas porque socialmente o são. Se o direito é igual à forma mercantil, quando acabar a forma mercantil, ou seja, com o fim do capitalismo, acaba também a forma de interação jurídica entre os sujeitos. Mas a própria experiência soviética não ultrapassara os limites da forma mercantil, buscando então proclamar-se socialista por decreto. Antes que venham falar, pô Marcos, isso daí é
pataquada, bababá, nada a ver, nada a ver. Família, eu tô escrevendo um episódio sobre o que é revolução e eu tô lendo o Lineira, né, o Álvaro Garcia Lineira. E é interessante, deixa eu só ver se eu acho a página. Cadê? Aqui. As relações capitalistas não tinham sido alteradas. Por isso, Lenin, ao avaliar os resultados do chamado comunismo de guerra, que é a primeira fase da União Soviética, que buscava acelerar a construção das relações socialistas na economia, admite o fracasso dessa tentativa e a inevitabilidade de permanecer no terreno das relações capitalistas existentes. E isso daqui é uma citação direta de Lenin na conferência do partido da província de Moscou entre dia 29 e 31 de outubro de 1921. Propriedade e relação social antes de ser jurídica. Continuará sendo social se quando deixar de ser jurídica. Poli mandou as visão. Vamos lá. Continuando, ainda nessa questão de Lenin. Em 1921, a autocrítica leninista será lapidar, mas exata no momento de anular essas medidas. Apesar de todas as estatizações, a supressão do dinheiro e dos mercados, o capitalismo se mantém e a expressão República Socialista Soviética significa a decisão do poder soviético de realizar a transição para o socialismo, mas de modo algum o reconhecimento da atual ordem econômica como socialista. E novamente em Lenin, agora sobre o imposto em espécie, em 21 de abril de 1921. Então, só para situar que realmente o que o Pachucanes explica é o que já era falado dentro da própria União Soviética antes disso. Por isso que a Thailise Leite é uma das pessoas que vai falar a União Soviética não chegou ao socialismo concreto. A gente não está falando de comunismo, a gente está falando de socialismo. E aí é por isso que hoje as discussões sobre Estado ganham muito mais profundidade, como por exemplo a discussão da China, do que só olhar e falar não, mas na China tudo é estatal e não sei o que, tá expropriando alguns bilionários e tal. Socialismo não se faz assim. Eu não sei as outras particularidades, por isso que eu não discuto China, mas as pessoas que defendem com isso estão trazendo argumentação rasa. Não é uma argumentação que define o que é socialismo. Essa argumentação ainda é prévia. Camarada manda, erros de muito achar que é pelo direito que se chegará ao socialismo. Exato. Continuando aqui. Ao tempo em que Stalin promulga a Constituição Soviética, partindo do pressuposto que o socialismo seria chancelado por declarações normativas estatais a respeito, a descoberta pachucaniana não agradou ao pensamento jurídico dominante da União Soviética. Repare, que então já encaminhava para o juspositivismo, encampado por juristas como Andrei Vinchinsky. Por conta de suas ideias, Pachucanes foi morto em 1937. Infelizmente. Poli, propriedade estatal dos meios de produção não é propriedade popular dos meios de produção. Perfeito. Mano, Pachucas ele é fantástico nisso. E o que eu acho mais interessante é que, ao analisar as suas obras, a obra máxima dele é em 1924. Ele ainda tem 13 anos de produção teórica, que ele não para de produzir, mas, inclusive a essa obra máxima, ele começa a escrever textos, que ele mesmo escreve, críticos, que encaminham a leitura crítica dele para uma leitura juspositivista. E aí você fala, caralho, o que aconteceu nesse tempo? E é por isso que a discussão sobre a União Soviética, e é por isso que eu trago o Lineira para essa discussão, porque ele vai trazer muito do Lenin, demonstra o que aconteceu na questão da transformação da forma mercantil, da forma da propriedade e da forma do direito. Perdão? Sobre a descoberta pachucaniana acerca da extinção do direito no socialismo, diz Márcio Bilharinho Naves, e no livro Marxismo e Direito, um estudo sobre Pachucanes. Boitempo podia me mandar esse, hein, velho? Poli, infelizmente li muito pouco dele na fonte primária, mas os resumos que vi me apaixonaram. Ele tá na listinha pra ler. Assim, de verdade, eu sou apaixonado em Pachuca. Cara, sabe aquela pessoa que você lê e você tem um amor à primeira vista? Que sabe, você fala, caralho, como que eu queria que você estivesse aqui do meu lado, me indicando o que ler de você, cara. Mas ele não tá. Enfim. Vamos lá, Márcio Bilharinho Naves. O problema da relação entre o direito e o socialismo é o centro nervoso da teoria pachucaniana. Poderíamos mesmo dizer que é com base nela, isto é, no modo como Pachucanes apresenta essa questão,
essa questão e a resolve, que a sua análise de relação entre a forma jurídica e a forma mercantil se ilumina e ganha pleno significado a um tempo teórico e político. De fato, se Pachucanes admitisse a possibilidade de um direito socialista, toda a sua construção teórica estaria comprometida. Se o socialismo implica a gradativa superação das formas mercantis, um direito que se qualificasse como socialista seria tanto uma impossibilidade teórica como um objeto a ser combatido politicamente. A posição de Pachucanes permite reapresentar a questão da extinção do direito do Estado, questão que ocupa lugar central na concepção de Marx e de Engels. Puta que pariu. A reflexão de Pachucanes, ao descobrir que a forma da subjetividade jurídica é específica do capitalismo, também estende o mesmo para o campo do Estado. E aí por isso que a minha relação com Pachuca. A forma política estatal é outra forma social específica do capitalismo. E agora a gente vai para uma citação do próprio Pachucanes em Teoria Geral do Direito e Marxismo. São clássicas as palavras de Pachucanes a respeito. Porque a dominação de classe não se apresenta como é, ou seja, a sujeição de uma parte da população a outra, mas assume a forma de uma dominação estatal oficial, ou, o que dá no mesmo, porque o aparelho de coerção estatal não se constitui com o aparelho privado da classe dominante, mas se destaca deste, assumindo a forma de um aparelho de poder público impessoal, separado da sociedade. A máquina do Estado se realiza de fato como vontade geral impessoal, como poder do direito, de etc., na medida em que a sociedade representa um mercado. É por isso que a coerção não pode aparecer aqui em sua forma não mascarada, como um simples ato de conveniência. Ela deve aparecer como uma coerção proveniente de uma pessoa abstrata e geral, como uma coerção que representa não os interesses do indivíduo da qual provém, já que não na sociedade mercantil toda pessoa é egoísta, mas os interesses de todos os participantes das relações jurídicas. Então ela se apresenta não como órgão coercitivo, se apresenta como órgão que está representando todo mundo. É pelo bem de todos. A gente está aqui para fazer com que o trabalhador e o dono do local ganhem bem, que todos fiquem bem e vivem bem. É assim que se apresenta. Essa forma é benéfica para o capital. Porém, o Estado ele é uma forma social da sociedade capitalista. Em modos de produção anteriores, como o escravista e o feudal, o poder político é concentrado nas mesmas figuras que detêm os meios de produção. O senhor dos escravos e o senhor feudal exploram economicamente e mandam politicamente. No capitalismo, dá-se uma separação entre poder econômico e poder político. O Estado será o garantidor das relações de exploração do capital e do capital do capitalista. Estabelecendo o monopólio da violência, perdão de marcar de azul, estabelecendo o monopólio da violência, será pelo Estado que os capitalistas poderão acumular virtualmente até o infinito. Não é cada capitalista que defende seu capital. Uma força terceira assim o fará. Tal figura estatal, que historicamente só existiu no capitalismo, será superada quando a classe trabalhadora tomar diretamente o controle político da sociedade. Tal qual Lenin já havia apontado, Pachucanes avança no sentido de dizer que o Estado fenecerá com o socialismo, que é o começo de Marx e Engels em Teoria do Estado, embora eles não terminem essa relação. As proposições pachucanianas sobre o Estado serão bastante desenvolvidas, mais recentemente, em debates como o da derivação da forma política estatal. E a gente tem aqui Joachim Hirsch em Teoria Materialista do Estado, e Camilo Caldas Onoda em A Teoria da Derivação do Estado e do Direito, e Alisson Leandro Mascaro em Estado e Forma Política. No último capítulo de Teoria Geral do Direito e Marxismo, Pachucanes aponta para o fato de que um Estado que monopoliza a violência e organiza a repressão é um fenômeno capitalista. Em sociedades pré-capitalistas, há castigo e penas, mas apenas no capitalismo há direito penal. Trata-se aqui de um fenômeno parelho à própria mercantilização das relações sociais. Tal como o salário é medido pelo tempo despendido do trabalho, a repressão é feita por uma medida de tempo. Nessa métrica de uma pena equivalente ao crime, em termos de tempo de segregação, o cárcere se revela como modelo penal fundamental do capitalismo. Pachucanes, além de tudo, é
anti-abolicionista penal. A guerra aberta é o modelo extremo da dominação social de classe. O direito penal é sua modulação na reprodução social ordinária. Calma aí que tem uma citação aqui, já pego. Pachucanes em Teoria Geral do Direito e Marxismo. A jurisdição criminal do Estado burguês é o terror de classe organizado que apenas em certo grau diferencia-se assim das chamadas excepcionais aplicadas ao momento da guerra civil. Direito penal. Reparem que ele está falando da jurisdição criminal do Estado burguês, que é o terror de classe, que se assemelha à guerra civil. É o que nós temos hoje com as guerras drogas, com a guerra às populações, aos grupos subalternos, populações indígenas, quilombolas e a periferia de um modo geral, aos movimentos campesinatos, enfim, a qualquer grupo subalterno. É isso que a gente tem, é um terror de classe. Pachucanes tornou-se o ponto mais alto da compreensão do direito. Este é um fenômeno social histórico, especificamente capitalista. Todos os mecanismos jurídicos de conceito do capitalismo, como aqueles liberais e juspositivistas, portam a determinação da sociabilidade da mercadoria, exploração, acumulação, igualdade contratual para desigualdade material. Tal rigor conceitual pachucaniano será depois reaproveitado em leituras teóricas, como algumas do marxismo ocidental, e em especial, como eu já disse no começo, as do novo marxismo. Perfeito? Criminalização dos movimentos sociais. E assim a gente termina aí uma breve abertura de Pachucanes. Ele realmente focou no principal do Pachucanes, no que mais acende esse fogo de ódio de classe na gente, que acende essa luta de realmente colocar no horizonte a Revolução Socialista, mas colocar algo com bases teóricas e bases materiais ao mesmo tempo, para que a gente consiga ir além do que foram as experiências anteriores. E esse é o bom da gente ter experiências anteriores, para a gente conseguir ultrapassar elas, para que esse movimento seja sempre um movimento onde as próximas revoluções elas consigam avançar cada vez mais, se consolidar cada vez mais, até que a gente tenha realmente a revolução internacionalista, em que a gente consiga superar todas as formas de dominação. Marcos, ele queria uma sociedade sem Estado já no socialismo? Não sem Estado. Como eu posso explicar isso? Ele, assim como o Lenin, ele vai falar, e assim como o Engels, embora ele eu acho que seja um pouco mais radical, e eu vou até dialogar com o Rosa Luxemburgo nisso, ele vai colocar essa questão de, quando começa o socialismo, você vai ter um Estado. Ok. Porque contra a revolução, etc e tal, não sei o que, vai, beleza. Ok. Só que o problema é o seguinte, esse Estado, quando ele começa a, como eu posso falar, a se centralizar para formar meio que um aparelho, que ele começa a formar um aparelho, tem um problema. Ele dialoga muito com a questão do que a Rosa fala, por exemplo, da questão de, ela vai falar assim, ela não é contra um Estado, uma ditadura do proletariado, porém, ela fala sobre uma outra forma política da ditadura do proletariado, que inclusive o Lenin fala que é possível, embora ele não visse no tempo dele como é necessário. Só que ela vai falar, é preciso que a radicalização pós-ditadura do proletariado, a partir do momento que ela é instaurada, precisa ser maior do que antes da superação do capitalismo. Por quê? O movimento contrário do capitalismo, ele é mais forte e ele finca raízes mais profundas, que é o que a gente teve na União Soviética. O que ele vai propor? Ao invés da gente ter, a gente vai ter o Estado na mão da população e tal, e não sei o quê, só que a gente vai ter sovietes, sindicatos, assembleia. A Rosa, por exemplo, quando a primeira assembleia é dissolvida, ela olha e fala, isso é um risco, porque a gente precisa que as pessoas não só estejam compondo os cargos de trabalho, mas que elas estejam diretamente discutindo as questões do novo Estado que se forma, para que não se perca o horizonte revolucionário, para que não se deixe de destruir as estruturas do Estado. Porque, para o Pachucanes, por exemplo, as formas sociais não acabam de uma hora para outra. Só que, se você for colocar tudo a cargo do Estado, você não consegue nada. Porque o Estado, ele pertence a uma forma social. E por isso que o objetivo é ir minando as estruturas desse Estado a cada passo que se dá, inclusive dentro da ditadura do proletariado.
Não pode simplesmente olhar e falar, beleza, agora a gente tá na ditadura do proletariado, a gente vai ter mandatos revogáveis e tal, e tá bom aí. Não, peraí. E a questão da discussão política e do desenvolvimento político que existe dentro das classes, dos grupos subalternos? Porque por mais que tenha passado uma revolução, a massa não está totalmente inteirada do que é socialismo, do que é comunismo, e do que é uma sociedade sem classe e uma sociedade sem Estado. Ainda tem toda uma moralidade que vai seguir tudo isso. Ainda tem a ressaca das guerras, e aqui eles falam na questão da violência. E aí é preciso pensar os passos a se dar posteriormente para que não ocorra isso que aconteceu com o Estado da União Soviética. Então, tipo assim, ele não é contra a ditadura do proletariado, contra uma sociedade sem Estado. E aí não, eu não vou separar, tipo, já no socialismo. Porque ele coloca isso daí como possível no socialismo. Mas não logo de cara, entendeu? Não, tipo, logo no primeiro momento. Mas, se você fizer essa transição com base nele, com base na Rosa Luxemburgo e pá, eu te garanto que o bagulho dá certo. Te garanto. Confia. Eu esqueci agora em qual parte, mas a gente teve uma discussão. Eu não lembro se foi no final de Marx. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Antes disso. Aqui. Não, pode ficar dizendo, é muito foda, nossa, velho. Só não vou achar aqui, velho, não vou achar aqui. Mas o Alisson, ele traz uma das reflexões, não é no... Eu acho que é aqui no Lineira, perdão, acho que é no Lineira. Cadê? Putz, espero que quando sair o episódio vai estar tudo certinho. Mas... O Álvaro Garcia Lineira... Aqui, ó. Aqui, achei. Ele tá falando sobre a questão do avanço do Álvaro Garcia Lineira, tá? Vivo, América Latina, Bolívia. Aqui. Aí ele começa a falar sobre a questão do Estado e tal, e não sei o que. E aí ele tá falando que, tipo assim, o Estado, ele começa a tentar substituir a troca de valor, o valor de troca, mas ele não substitui, ele não consegue substituir o Estado da União Soviética. Então ele começa a impedir que essas coisas aconteçam. Porém, a população ainda está presa ao modo de produção capitalista. A população, tipo, que fez a revolução. E aí eles começam a, por exemplo, buscar mercados negros, começam a criar seus próprios comércios de forma secreta e tal, não sei o que. E aí, após um certo tempo de tentativa disso, o Álvaro Garcia Lineiro coloca que isso acontece. Com isso, e mantendo-se essa divisão de funções por um longo tempo, a lógica política do capitalismo é simplesmente reestabelecida, mas não mais em termos de propriedade sobre os meios de produção e poder econômico concentrado, mas sim da administração monopolista dos meios de produção e poder político concentrado. A gente está falando então, acontece uma centralização e uma burocratização em cima disso. Em termos marxistas, e citando o que Marx fala no terceiro livro do Capital, quando o Estado age como proprietário soberano, também poderíamos dizer como empresário soberano, a expropriação de trabalho excedente por vias extraeconômicas implica algum tipo de servidão e perda de liberdade pessoal. Todos os debates sobre a militarização do trabalho e trabalho obrigatório, de fato, reedita, sob a roupagem marxistoide, essa tendência ao renascimento das relações serviço. Portanto, é essa a questão. A questão dele é uma nova forma política para se superar essa passagem dentro do socialismo. Parece que ele está falando da China. Então, na verdade, ele estava falando de Stalin. O Álvaro Garcia Lineira, ele vai criticar bastante isso daí. Mas é basicamente isso. E é por isso que eu comecei a me interessar por Estado. Eu comecei a me interessar por Estado justamente porque eu começo a estudar pelo modo de produção, né? Porque Marx fala, Clóvis Moura fala, Florestan fala. Perfeito. E a partir disso, eu começo a estudar as formas sociais que estruturam a sociedade. Se não tem o estudo das formas sociais, porque vamos lá,
Ah, não, mas é um novo modo pro século XXI. Beleza, a gente tá no neoliberalismo. Mas o neoliberalismo ainda é capitalismo. Portanto, quais formas sociais permanecem no neoliberalismo e como elas estão dispostas no neoliberalismo? Enquanto não houver uma resposta desse sentido, dessas questões para hoje, a gente não tem aí uma discussão pertinente. Eu me interesso muito por Estado, principalmente pela extinção dele, mas para extinguir precisa entender o que vai pôr no lugar. Perfeito. E eu acho que essa é a maior dificuldade, até desde quando você começa a pensar, né? Você olha e você pensa, caralho, e aí? E aí você começa a estudar, e aí você vai para exemplos, e aí você tem, por exemplo, o Rojava com o federalismo democrático. É uma questão interessante de modelo de transição, saca? E eu acho que tem que partir daí, olhar para os exemplos concretos, e não só de revoluções, mas também dos grupos que estão se sustentando ainda, que tem autossustento, que tem autopreservação, que estão grupos que resistem, tá ligado? Eu acho que quando a gente pegar realmente, eu falo pra colocar teoricamente, não, exato, não existe Estado sem direito. Só que aí, por exemplo, o Pachucanes ele vai olhar e vai falar, ó, a gente não pode manter certas formas do direito num primeiro momento. Eu entendo, e aí a gente tá falando ainda na época de Lenin, porque em Lenin a gente tem uma questão de Estado que é diferente do Stalin. Por quê? Porque em Lenin ainda tinha as discussões. Por exemplo, o Pachucanes participava das discussões. A partir do Stalin, esse ministro e o... cadê o nome? Andrei Vyshinsky, eles param essas discussões e colocam um direito justpositivista. Ou seja, eles não estavam lutando pelo fim do direito. Então eles estavam lutando pelo fim do Estado? Então eles estavam lutando pelo fim da forma mercadoria? E aí entram essas questões. E aí... não, boto fé. Interessante, ver Rojava não com uma transição, mas com uma experiência anarquista viva, boto fé. Eu tô falando do que eu sei, né? Eu sei realmente pouco disso. Ui, cansei, família, falar pra vocês. Cara, falar sobre o Pachucanes foi foda. Sabe o que é foda? O próximo encontro, acho que vai ser só segunda, viu, família? Eu vou passar sobre marxismo ocidental e a escola de Frankfurt. Vai ser puxado pra caralho. Vai colocar a live de hoje no YouTube? Vou sim, camarada. Mao Tse Tube! Vocês têm uns nomes comédia demais. Muito obrigado aí pelo follow, camarada. Vou colocar assim, titoísmo. Eu vou encerrar aqui. Não sei se sai ainda hoje, porque aí vai depender do tempo de postar. Se, tipo, eu não conseguir postar 7h30, eu vou postar só amanhã, 9 horas da manhã. Perfeito? Bom, galera, tem alguém que vocês querem que eu faça raid? Que eu mande pra alguém? Vocês que mandam, vocês estão ligados, né? E aí, vocês têm... Aqui tá... O primeiro que aparece, One Piece X oficial, pauta secreta 1039 ao vivo. Eu ainda tô no 745, velho. Ai, eu amo One Piece. Aí tem o Luigi, também tá. Nenhum dos meus estão agora eu não sei. Acho que tá bom, né? Acho que a gente pode encerrar aqui. Enfim, família, então... agradecer geral que compareceu, desejar um bom final de semana, se hidratem agora no final do dia, pra semana que vem a gente voltar e à noite vocês, né, quem quiser tomar uma, que tome uma, quem não quiser tomar uma, que não tome uma. Tamo junto, Mate Mars, muito obrigado aí pela presença, e é isso, queria agradecer geralzão, obrigado Poli, obrigado camarada Amanda, as duas pessoas que estão sempre contribuindo aí, valeu demais pela presença. Até mais, família. Beijão no coração de todos. Deixa quieto, tá tudo certo. Beijão, família.